Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Manuel da Assembleia de Deus Belém, setor 65, e esta é mais uma videoaula desse canal Tocha EBD, trazendo subsídios a você. Nós estamos apresentando aí as lições da revista da CPAD, da Sala dos Adultos, sobre batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Queremos agradecer aos pastores, aos superintendentes, aos professores e a todos os irmãos que já se inscreveu aí no canal para receber também as notificações, já clicaram no sininho aí. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós chegamos ao final de mais um trimestre, onde aprendemos grandes lições sobre esse tema, batalha espiritual. E nesta 13ª aula, que será introduzida em sala no dia 31 de março, o título é Orando Sem Cessar. Nós vamos então trazer alguns subsídios, alguns comentários adicionais, e os irmãos que já têm a sua revista, os irmãos que têm em posse aí a Bíblia e uma caneta, um papel, já pegue para fazer as importantes anotações. O texto áureo é orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A verdade prática, o Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua do cristão, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao versículo 13. Nós então estamos aí, vamos extrair grandes lições nesta aula. Fique conosco até o final desta aula. Nós já mencionamos aí em vários aspectos sobre batalha espiritual, e conforme Efésios capítulo 6, versículo 18, sobre as armaduras de Deus, nós vemos que a oração ela faz parte da armadura de Deus, onde Paulo ele menciona, orando em todo tempo com oração e súplica no Espírito. A oração ela faz parte do deitar e do levantar do cristão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Nós devemos orar em qualquer circunstância ou ocasião. Orar no Espírito, orar em concordância com o Espírito Santo. Nós vamos então juntos aprender grandes lições sobre a oração. E a oração, então, ela é a comunicação que temos com o nosso Criador, nosso Deus, Através disso também a intimidade com o seu Filho, a saber, Jesus, e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, aquele que nos assiste também de dia e de noite, aquele que intercede a Deus por nós. Nós oramos aí pedindo a Deus por livramento, oramos implorando ao Senhor, oramos também agradecendo ao Senhor, Temos aí oração feita assentadas ou deitadas, ou até mesmo ajoelhada, ou até mesmo prostrado, O importante é nós saber que o Senhor está perto daqueles que o buscam em espírito e em verdade, E nos atende pela sua bondade e misericórdia. Já dizia João Calvino que a oração é a alma da fé. Nós vemos então a definição de oração no subponto primeiro. O termo oração no grego é proseudonai, e do latim orationem, que diz respeito à prece dirigida ao seu Criador com o objetivo de adorá-lo. A oração dominical, que vem a ser a oração dominical de Mateus capítulo 6, versículo 5. A oração dominical. Essa palavra dominical, ela vem do latim, é do Senhor. Portanto, essa oração é do Senhor. Então, a oração também ela é um meio de comunicação
com o nosso Criador. É uma necessidade, não apenas uma necessidade, mas também um mandamento, conforme 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 1, Isaías 55, versículo 6, Romanos, capítulo 12, versículo 2, e Colossenses, capítulo 4, versículo 1, dentre outras referências. É muito importante você acompanhar e conferir as referências bíblicas em sua Bíblia. Não temos uma postura certa de oração a ser atendida. O importante nós orarmos com propósito, com coração contrito. Nós apresentamos ao Senhor a nossa oração. Subponto 2, exemplos bíblicos de oração. A primeira vez que vemos na Bíblia um homem invocando a Deus foi nos tempos de Sete. Gênesis 4, 26 diz assim: foi nesse tempo que os homens começaram a invocar ao Senhor. Ainda no capítulo 5, verso 2 de Gênesis, Enoque, ele andava com Deus, ele falava com Deus, tinha intimidade com Deus, e o Senhor o levou, o tomou para si. Ainda caminhando, Gênesis capítulo 6, verso 9, Noé também tinha intimidade com o Senhor, e também, dentre outros homens de Deus, nós temos aí no período patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó, falavam com Deus, oravam, apresentavam ao Senhor o seu sacrifício, o Senhor requeria desses homens sacrifício. Vemos exemplo como Gênesis capítulo 22, verso 1, Gênesis 25, 21 em seguida. Nós vemos aí até o próprio Moisés, no período da lei, Êxodo 14, 13, Moisés também falava com o Senhor no monte, recebeu as tábuas da lei. Durante o período também do deserto, Deus falava com Moisés, Moisés também falava com Deus em oração. Também no período monárquico, nós vemos o próprio Saul em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 35 a 37. Temos aí exemplo de pessoa que tinha intimidade com Deus, que era um rei, não era apenas um rei, ele era um cantor, era um compositor, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, chegando a escrever aí alguns salmos de oração, salmos de oração de alegria, de proteção, momentos de tristeza, momentos de louvor, momentos também de gratidão, entre outros. Vemos aí Salomão, o rei Asa, Josafá, o próprio Ezequias. E aí mais adiante nós temos aí o período profético, como Jeremias, o Daniel, que orava 3 vezes ao dia, o próprio Joel, que orava ao Senhor, Jonas, Abacuque, Amós, dentre outros profetas. Sempre então, em todo o período da história humana, sempre houve a necessidade do homem se relacionar com Deus, de homem falar com Deus através de oração, de homem apresentar ao Senhor as suas causas e agradecer pelos seus benefícios. Subponto de número 3 vai falar sobre Jesus e a oração. Jesus, já na era da graça, já no Novo Testamento, ele não apenas orava secretamente, mas ele tinha uma vida diária, uma vida constante, uma vida de constante oração, deixando a nós importantes lições sobre orar antes de tomar qualquer decisão, orar durante a decisão, aguardando resposta do Senhor, e orar também depois de receber aí a resposta das orações, orar agradecendo ao Senhor. Jesus, então, ele orou no início, antes do seu ministério, orou no início do seu ministério, orou na tentação, durante o período ali em que ele foi tentado no deserto. Ele orou ao Pai, também no batismo, durante o batismo ele falava com Deus, teve a confirmação: esse é meu filho amado, ao qual me tenho comprazido. Jesus orou antes de escolher os discípulos, ele orou durante aí alguns milagres ocorridos, ele orava ao Pai, sempre falava com o Pai. Orou depois da morte de João, orou diante da agonia da cruz, orou antes da sua própria morte. Então Jesus, ele tinha uma vida de oração.
Jesus orou até mesmo na cruz. Então Jesus morreu conforme ele viveu. Ele viveu a oração, ele morreu a oração. Ele falou com Deus até no seu último momento de vida. Agora imagine já uma lição para nós, aí discutir em sala de aula com os seus alunos. Qual seria a sua oração que você tem aí? Petição, oração de gratidão, oração invocando ao Senhor, oração por cura, por porta de emprego, uma série de oração. É muito importante fazermos uma oração do fundo do coração. Oração, ponto de número 2, oração do Sermão do Monte. Essa oração é a que estamos tratando aí nesta aula, que é Mateus capítulo 6, versículos 5 a 13. Vamos aprender ponto a ponto aí, passo a passo, versículo por versículo. Jesus dá exemplo de como orar, porque já alguns religiosos, fariseus, oravam nas praças. Nós vemos aí, vamos aprender algumas lições. Subponto de número 1, a oração nas praças e nas sinagogas. Nós vamos então entender que Jesus ele proíbe o exibicionismo religioso de qualquer forma, de qualquer maneira. E ao orar aí, conforme os fariseus, eles oravam aí usando repetidas frases, fazendo gestos com as mãos nas praças para chamar a atenção de si mesmo, do povo, de forma hipócrita. Nós temos aí uma referência no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Dr. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, o próprio exemplo da oração do fariseu e o publicano, na qual o publicano se apresentava a Deus em oração com humilhação, enquanto o fariseu apresentava as suas obras. E já no versículo 14, Jesus então finaliza explicando que quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Portanto, o erro não estava em orar na praça ou na igreja, e sim a intenção do coração. A oração em secreto, de Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, orando ao Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Jesus, aqui está claro que Jesus, ele nos conhece, sabe aonde você está, ele está vendo você, ele nos ouve e também ele nos atende. Ele, portanto, é onisciente, se agrada do coração contrito, da maneira que você se apresenta ao Senhor. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Deus manda Samuel ungir um rei na casa de Jessé, dentre todos os filhos de Jessé que passa. Samuel, Deus fala para Samuel, olha, Deus vê não como vê o homem. Deus vê não o exterior, mas Deus vê o interior, o coração. Orar em secreto é ter comunhão com Ele. Caminhando aí o ponto terceiro, sobre as vãs repetições. Mateus capítulo 6, versículo 7 diz, e orando não useis vãs repetições, como gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Nós temos aqui, Jesus então está instruindo que as orações não podem ser ensaiadas, ela não pode ser mecânica, como as rezas, ou copiada de algum lugar e fica lendo aquele texto. Não, nós temos que orar a Deus com o coração puro, quebrantado, e orar também com propósito. Nós podemos orar aí por salvação, podemos orar por cura, podemos orar por livramento, podemos orar por libertação, podemos orar fazendo uma petição ou até mesmo uma súplica, mas nós não podemos esquecer de agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas. Caminhando aí para o ponto de subponto de número 4, entendendo o ensino de Jesus. Jesus então estava ensinando, estava instruindo o povo sobre o dever, a importância de orar, que a oração ela deve ser sincera,
ela deve ser espontânea e também com fé. Toda vez que Jesus orava, ele dirigia a Deus em oração. Jesus não condena a oração longa, 1 hora, 2 horas ou o dia inteiro de oração, e sim oração repetitiva, oração mecânica. Temos aqui a referência de Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha tua porta e ora a teu Pai, que vê o que está em oculto. E teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Ora a teu Pai, ora a Deus. Oração não é feita em torno de si, mas sim a Deus. Não é para se aparecer com palavras, com oratórias bonitas. Não, você tem um Pai que está no céu e a sua intimidade é você e Ele. Muito bem, vamos caminhar ao ponto terceiro, já finalizando mais uma videoaula, né? Pai Nosso, Pai Nosso. Jesus, ele repetia nos seus ensinos em ocasiões e locais diferentes. Esses discursos são registrados às vezes por mais de um evangelista, né, que são 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, assim como surgem algumas modificações. Um exemplo disso é a oração do Pai Nosso em Mateus e em Lucas. São 2 situações, locais diferentes, e sua importância está no fato de ser uma oração modelo. Podemos dividi-la em 3 partes, sobre o Deus que adoramos, sobre as nossas necessidades e os nossos perigos. Caminhando, ponto de número 1, o nosso Deus. O nosso Deus. A oração do Pai Nosso, ela é muito conhecida. Ela é tão conhecida quanto o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tão conhecida como o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Muitas pessoas conhecem a oração do Pai Nosso como forma de reza, como forma poética, e fica repetindo antes de iniciar uma outra oração, apresenta a oração do Pai Nosso. Não é nada disso. Nós temos aí, ponto a ponto, várias lições que se aprende em cada parte da oração do Pai Nosso. Então nós temos aí que quando Jesus menciona Pai Nosso que está no céu, conforme Mateus capítulo 6, versículo 9, portanto, vós quando orareis assim, Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu, nosso Pai, nosso Deus, nós somos seus filhos. Jesus está incluindo como seu filho e incluindo também os humanos, nós humanos que nos comunicamos com Deus, somos seus filhos. Então Jesus, ele apresenta a Deus, um Deus que se relaciona com os homens, que nós somos seus filhos, porque ele nos adotou através do sacrifício de Jesus Cristo. A expressão aramaica de Romanos, capítulo 8, verso 15, Abba Pai. Abba Pai quer dizer meu Pai querido. Não recebeste o espírito de escravidão, porque para que outras vezes vos estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo que clamamos Abba Pai. O nosso Pai Celeste, o nosso Deus nos assiste do céu, conhece as nossas necessidades e é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, que nós o adoramos para sempre. Ponto de número 2, ponto 3, subponto 2, as nossas necessidades. Esse termo aí, pão nosso de cada dia, de Mateus 6, 11, diz respeito não apenas ao alimento diário, mas da provisão divina. Observamos que no mesmo capítulo 6, no versículo 31, Jesus adverte, não vos inquieteis sobre o alimento, o comer, o beber, pois o nosso Pai Celeste sabe das nossas necessidades. Durante também os 40 anos no deserto, a trajetória aí de Moisés e os hebreus no deserto, o próprio Deus supria a necessidade através do pão celeste, o pão de Deus, o pão que vem do céu, o alimento do céu, que é, no caso, o maná, já tipificando aí o próprio Jesus,
o pão vivo que desceu do céu. Precisamos de Jesus em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida, para nos alimentarmos através da sua palavra. Ele, sua palavra é um só, né? Sua palavra que nos sustenta, que nos renova, que nos fortalece, que perdoa os nossos pecados, que nos dá a direção ao céu. Caminhando final, subponto de número 3, o livramento dos perigos. Quando nós lemos aí Mateus capítulo 6, versículo de número 13, nós entendemos aí algumas lições importantes. Verso 13, não vos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Devemos estar gratos a Deus pelos livramentos constantes, diários, uma vez que nós estamos aí expostos a uma série de riscos até mesmo fatais, né? O salmista deixa claro, Salmo 34, 7, o Senhor, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Ainda Salmo 91, verso 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É importante ler esses dois salmos inteiros, né? O Senhor nos livra de todo o mal, Ele nos livra de todo o mal. 1 Coríntios, Paulo falava a carta aos irmãos de Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, não vos sobreveio tentação, senão humana, mas Deus é fiel, não deixando tentar além das vossas forças, juntamente com a tentação, Ele nos dará o escape para suportar, né? E esse finalzinho aqui, teu é o reino. Esse reino é do Rei dos Reis. O seu reino não é deste mundo. Esse reino não tem fim. Teu é o poder, né? Nós vemos aí o poder. Ele é onipotente. A autoridade, tudo está nas suas mãos. Todo o poderio. Autoridade no céu, na terra, embaixo da terra, né? Todo o poder. Teu é a glória, porque Ele é o Rei da glória. Salmo 24, 6 e 7. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é este, o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. Romanos 16, 27, também importante. É o último capítulo, o último versículo de Romanos, diz assim: ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. E que Deus os abençoe até o próximo trimestre.